vamos para a nossa aula 4. Aqui está dizendo aula 5, mas é a nossa aula 4 da frente física 3D. E nós vamos falar sobre lentes esféricas, porque na semana passada nós falamos sobre o método gráfico de Pierre-Lucy, ou método gráfico das coordenadas, e lá nós fizemos uma interface entre espelho e lente. Então, vamos lembrar de espelho só para a gente lembrar o conceito de côncavo e convexo. Então, olha, vamos pegar uma bola de árvore de Natal, não essas de isopor, mas aquelas de vidro, e aí nós vamos separar, fazer um corte, e aí nós vamos ter uma calota esférica. Nessa calota esférica, essa parte que a gente consegue cavocar é a parte côncava, e essa outra parte, a parte de fora, é a parte convexa, tá? Então, parte côncava, lembrando que eu falava de parte côncava, aquela que a gente ia cavando, então essa era a parte côncava. Perfeito? Bom, associando isso às lentes, vamos começar pela nomenclatura das lentes. Bom, aqui nós temos 2, 4, 3, 6 tipos de lente, tá? E a nomenclatura dessas lentes, nós vamos sempre fazer da seguinte forma. Bom, toda lente esférica, ela é feita, dos cortes, alguns dos cortes, ela é sempre feita segundo um raio de curvatura, tá? E aí, toda vez quando os raios R1 e R2 forem iguais, por exemplo, aqui e aqui, a nomenclatura começa com bi. Por exemplo, biconvexa, bicôncava. Bicôncava porque aqui é uma superfície côncava, então bicôncava. Toda vez que o raio, nomenclatura sempre é dado pelo raio maior. Então, o raio maior sempre vai dar o primeiro nome. Então, por exemplo, aqui eu não tenho, mas aqui eu tenho, olha, R1 maior que R2. R1 forma a superfície côncava, então essa é uma superfície côncavo-convexa. Aqui, o raio maior, o R2, ela faz a superfície convexa, não a superfície côncava, superfície convexa. Então, nomenclatura convexo-côncavo. Outra coisa, considere o lado plano como se fosse uma circunferência de raio infinito. Então, se é uma circunferência de raio infinito, o raio infinito ela é maior, portanto, ela vem primeiro. Então, plano convexo e aqui plano côncavo. Tranquilo? Então, vamos continuar. Então, a gente já viu que, segundo aqueles cortes, nós temos aí a superfície, as lentes biconvexa, plano convexa, côncavo convexa, bicôncavo, plano côncavo e convexo côncavo. Para a gente entender um pouco melhor, para ajudar a gente a memorizar, então nós vamos ver que tem lentes em que, considerando que o índice de refração da lente seja maior do que o índice de refração do meio, porque é o caso da maioria das vezes que nós vamos estudar uma lente de óculos imersa no ar, tá? Então, N da lente seria do vidro, ou do cristal, maior do que o N do meio, que é o ar. Então, essas lentes aqui, ó, se você observar, ela tem um bico. E esse bico de lente a gente chama de bordos, ou borda. Então, essas três lentes são lentes que têm o bordo fino. Bordos finos ou bordos estreitos, tá? Então, toda vez que as lentes tiverem bordos
finos, nós vamos chamar essas lentes de lentes convergentes. Toda vez que a lente tiver o bordo espesso, olha, bordo espesso ou bordos largos, essas lentes nós vamos chamar de lentes divergentes. Tudo bem? A formação de imagens. A formação de imagens, ela vai se dar da mesma forma que nos espelhos, tá? Só que lembrando que agora é lente, então a luz ela atravessa. Então, raio de luz que vem paralela, ela atravessa a lente, passa pelo foco. Raio que passa pelo vértice, né, que aqui se chama centro óptico, ela continua na mesma direção. Gente, em se tratando de lente, bom, aqui, como a lente tem dois lados, porque a luz atravessa, aqui eu tenho foco-objeto e aqui foco-imagem. Aqui eu tenho centro de curvatura objeto, centro de curvatura imagem, tá? E lembrando então que quando o objeto estiver antes do centro de curvatura objeto, a imagem vai sair real, invertida e menor que o objeto. Toda vez que ela estiver em cima do centro, a imagem vai sair real, invertida de mesmo tamanho. Objeto entre centro e o foco, real, invertida e maior que objeto. Quando o objeto estiver sobre o foco, vai ser a imagem própria, ou seja, ela não vai se formar, ou se formar, ela vai se localizar no infinito, aí tanto faz. De qualquer forma, vai sair um borrão e você não vai enxergar nada. Se você reparar, ela é igualzinho ao espelho côncavo, tá? Então, você vai fazer sempre o mesmo tratamento. E aqui, no caso da lente, assim como no espelho, a grande dica é que você use o método gráfico de Pierre-Lucy. Tá? E aí você vai colocar o objeto em qualquer ponto e através do Pierre-Lucy você vai poder dizer se a imagem é virtual, se ela é imprópria, se ela é real, se ela é direita invertida, se ela é maior, menor, tá? Esse caso aqui, o objeto entre... aqui está o objeto, tá? O objeto entre o foco e a lente é o caso da nossa lupa. E também, no caso da lente divergente, não importa aonde você coloque o objeto, portanto, o objeto extenso localizado em qualquer posição, a imagem sempre vai sair virtual, direita e menor que o objeto. Equação de Gauss e equação do aumento. Gente, aqui vale também a equação da fimose e vale a equação da cirurgia de fimose. Essa equação da cirurgia de fimose é também chamada de equação do aumento linear. Então, A de aumento linear. Mesma coisa que no espelho. O aumento for positivo, se o aumento for positivo, a imagem é direita em relação ao objeto. Se o aumento for negativo, a imagem é invertida. Módulo do aumento maior que 1, a imagem vai ser maior que o objeto, eu vou ter uma ampliação. Aumento menor, módulo do aumento menor que 1, eu vou ter uma redução. E o módulo do aumento igual a 1, eu tenho a imagem do mesmo tamanho que o objeto. Lembrando que as lentes de bordos finos, as lentes convergentes, nós vamos considerar que o foco é positivo nessa equação aqui. Nas lentes de bordos grossos, que são as lentes divergentes, nós vamos considerar que o foco é negativo. O P sempre será positivo, a posição do objeto P será sempre positivo, e o P', quando ela é positiva, nós teremos uma imagem real e teremos uma imagem virtual quando o P' for negativo. Objeto orientado para cima, o O é positivo, orientado para baixo, o O é negativo, e para cima é positivo e para baixo é negativo, até aí tudo bem. Divergência de uma lente.
O que é vergência de uma lente? Não sei. Então, vergência de uma lente é o inverso da distância focal. Essa vergência, que é o inverso da distância focal, ela é medida em dioptrias e cujo símbolo é di, minúsculo, tá? DI. Então, di de dioptria. Isso também é chamado de grau. Então, o grau do nosso óculos, quando a gente fala que o óculos da gente tem 2 graus, na verdade ela tem 2 dioptrias, tá? Esse seria o correto. E a unidade da distância focal, sistema internacional, é o metro. Ressalva, na lente convergente, tanto o foco quanto a vergência é positiva, na lente divergente, tanto o foco quanto a vergência serão negativas. A equação de Halley, eu nunca vi cair em vestibular, mas a equação de Halley também é conhecida como a equação do fabricante de lentes, tá? E é uma equação meio chatinha. Se um dia cair no vestibular, eles darão essa fórmula, com certeza, tá? Então, a única coisa que você tem que saber é que o N da lente é o índice de refração da lente, até aí você sabia. N do meio, índice de refração do meio, normalmente é o ar, que vale 1. R1 e R2 são os raios de curvatura das faces da lente. Lembrando que a face côncava, o R é negativo, e na face convexa o R é positivo. E na face plana o R vale infinito. Então, lembrando que se um desses R for infinito, 1 sobre infinito dá 0, tá? E aí ele vai sumir da equação. E quando a gente faz uma associação de lentes por justaposição? Então, quando nós fazemos uma associação de lentes por justaposição, a vergência equivalente, é como se fosse o REC, vai ser igual à soma das vergências. Como vergência é o inverso da distância focal, isso implica que 1 sobre o foco equivalente vai ser igual a 1 sobre F1 mais 1 sobre F2 mais 1 sobre F3. Tudo bem? Foi meio corrido, né? A aula. Bom, eu imagino até que a Maria Clara esteja nesse momento mais ou menos desse jeito. Ou seja, doidinha para estar copiando. Mas não se preocupe, tá? Tá tudo lá na videoaula. É só você voltar e dando pausa e você vai copiando. Tudo bem? Bom, a atividade nossa é da nossa aula. 3D aula 5, a entrega até dia 2/6, e eu vou pedir um favor para vocês. Ao invés de mandar nesse e-mail prof.tomil, esse prof.tomil é um e-mail meu particular, e aí está misturando muito assunto particular com trabalho de aluno. Então eu abri uma conta no Gmail somente para receber atividade de aluno. Eu tenho medo, como já aconteceu, de o aluno mandar aqui, e aqui vem muito spam, vem muita propaganda, e eu acabo deletando. Então, some esse e-mail, vocês mandem agora para esse e-mail, proftomil.g, do Google, @gmail.com. Ok? É só isso, fiquem com Deus, tchau, tchau.